Vadir, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem com você? Tudo bem. Vadir, deixa eu trazer aqui uma notícia local, né? Mas é uma oportunidade para a gente falar de grandes assuntos, grandes temas, né? É a eleição em Fortaleza, uma das principais cidades do país. Eu estou acompanhando bem de perto e me espantou uma coisa que aconteceu lá, que a bancada do PDT de Fortaleza, a maioria da bancada, resolveu apoiar o PL de Bolsonaro. Tem até um videozinho aqui do cara falando. Coloca aí, por favor, Gui, o videozinho, só para a gente analisar isso, depois eu vou fazer uma pergunta para o Vadir. Dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade. Mas, obviamente, nós optamos nesse momento pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que nós sonhamos e planejamos. Portanto, a maior parte da bancada decidiu prestar apoio ao André Fernandes contra uma hegemonia do PT, para que a gente possa seguir nessa cidade e poder influenciar as políticas públicas para Fortaleza, que vem colocando Fortaleza como a cidade mais importante do Nordeste. Essa é a notícia, pode tirar esse vídeo. O PDT está em parafuso lá em Fortaleza, o presidente nacional falou que ia defender neutralidade, agora disse que ia votar no Evandro Leitão, o Sarto, prefeito do PDT, defendeu neutralidade, enfim. Mas a gente tem uma pesquisa que foi publicada hoje de Fortaleza, que eu vou colocar aqui até... Eu pedi para o Guilherme colocar os gráficos, não sei se deu tempo dele subir os gráficos, né? Mas mostra o empate, uma boa notícia para o Evandro Leitão, porque o André passou para o primeiro turno com uma vantagem, mas essa vantagem aparentemente foi neutralizada porque uma parte dos eleitores do Capitão Wagner migrou para o Evandro Leitão. Mas, enfim, essa é a notícia. Está aí. Vadir, comentário seu sobre essa notícia ou sobre as eleições municipais? Aí está aí o gráfico aí, 47% para o André, 45% para o Evandro, empate, né? Então, tudo 0-0 em Fortaleza, tem muito jogo pela frente. Vadir, seu comentário sobre isso, Fortaleza, se você quiser, ou sobre as eleições municipais como um todo. Miguel, o PDT já há muito tempo não pode mais ser visto, né, como um partido que integre o campo progressista, o campo de esquerda. Ressalvadas algumas exceções individuais, o partido como um todo virou uma geleia, né, e tem se alinhado ultimamente, né, com a direita. E, particularmente, o Ciro Gomes, ele é o ódio ambulante, né? Ele encarnou um antipetismo visceral, raivoso, né? E faz com que, se ele tiver que apoiar a extrema-direita, ele apoie. Sem qualquer... Se é o PT que está do outro lado, ele apoia. Então, infelizmente, né, o PDT não é mais o que foi, não tem mais nada a ver com Brizola, não tem nada mais a ver com Darcy Ribeiro, com as grandes lideranças, né, do antigo PTB, né, do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, grandes lutadores aí contra a ditadura, né, grandes patriotas. Esse partido não tem mais nada a ver com isso. Então, infelizmente, não me espanta, né? Não me causou nenhum espanto o que você acabou de noticiar. Deixa eu trazer aqui uns comentários, agradecer o superchat aqui do Marcos. Ele comenta: o Ciro Gomes sempre foi um neofascista enrustido. E o Rodolfo está falando aqui sobre o nosso tema principal, Vadir, que ele diz aqui: se Lula for perseguido novamente, não discuto com parente, não participarei de passeata, etc. Que peça ajuda ao Múcio e militares. Essa história do Múcio essa semana pegou muito mal, né, Vadir? Como é que você avalia aí a fala do ministro da Defesa? Goiara, o ministro Múcio, ele foi colocado à frente do Ministério da Defesa
com a cautela que o presidente Lula sempre tem com assuntos militares, né? Ao mesmo tempo que colocou um civil, mas um civil que tivesse um bom diálogo com a área militar, que é o caso do ministro Múcio, né? Então, isso é que explica a escolha do presidente. O presidente já se pronunciou diversas vezes. Aliás, eu acho que é o estadista em todo o mundo, é o chefe de Estado em todo o planeta, que se pronuncia de uma forma muito clara, sem margem a outras interpretações, acerca do que acontece no Oriente Médio. O presidente Lula, por diversas vezes, reiteradas vezes, disse que se trata de genocídio, né? Que Israel pratica genocídio na faixa de Gaza, se manifestou de forma veemente com a invasão israelense ao Líbano, né? Então, o que o presidente Lula diz sobre essa temática dispensa maiores interpretações, é interpretação literal, é claro. E o ministro Múcio, ele, de uma certa forma, vai em dissonância, né? Alegando um pragmatismo, né? E dizendo que se trata de questão ideológica, não negociar com Israel a compra, né, desses equipamentos, aí parece que são tanques, né? Esses tanques que estão matando palestinos lá em Gaza. Não se trata de questão ideológica, né? Se trata de uma tomada de posição. Olha, eu não vou negociar com o Estado, sobretudo, negociar armamentos com um Estado que pratica genocídio, né? Então, essa é a posição. Não se trata de questão ideológica, é uma questão também objetiva, né? Não se quer negociar um Estado, sobretudo, repito, negociar armamento com um Estado que mata, que assassina e pratica genocídio. Então, quem tem razão nisso aí é o presidente Lula. É uma questão humanitária, né, Vadir? A questão ideológica, acho muito engraçado, porque você tem todo um consenso no Ocidente, construído ao longo das últimas décadas, em torno dos direitos humanos, da importância dos direitos humanos. Olá, chegou a Aninha, bem-vinda. Boa tarde, gente. Desculpa chegar assim, de repente. Boa tarde ao Vadir, boa tarde, Yarinha, boa tarde, Miguel, todos que nos acompanham. Ana, já que você chegou então, deixa eu botar um vídeo em sua homenagem aqui, que eu separei, que eu publiquei no cafezinho, botei a legenda, e o Vadir, é bom que ele também está bem engajado também nessa questão de Gaza. Coloca aí que é a fala, é um trecho da fala do representante da Palestina na ONU, uma fala muito forte. Coloca aí, por favor, Gui. Our blood cheap? Are our civilians less worthy of protection? Are our lives less sacred? What else could explain that Israel for a whole year has gotten away with murder and keeps extending the scope of suffering and loss without being stopped? Because you are not acting, either as a group or in your national capacity, some of you. Did you grow accustomed to our death? Did you grow accustomed to see entire neighborhoods flattened on the heads of their inhabitants, children, women, men, elderly? This is now the new normal. Did you get accustomed to see the Israeli Prime Minister ignoring and insulting the world and still expecting its support? Still expecting your weapons, your trade, your relations to serve his colonial agenda? Israel must be stopped.
it cannot have a veto right over the ceasefire. Então, é um trecho da fala. Vadir, os seus comentários sobre isso e sobre a escalada de violência no Oriente Médio? Agora Israel está atacando o Líbano também, está provocando o Irã, querendo arrastar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã. Como é que você está vendo isso? Miguel, Israel é uma ameaça à paz mundial. E essa escalada de Israel, ela se afirma e se consolida diante da impotência da ONU. Né? Nós sabemos, Miguel, que, infelizmente, nas relações internacionais prevalece a lei do mais forte. Então, enquanto Israel tiver o apoio dos Estados Unidos, Israel não pode encarar o Irã se não for com o apoio dos Estados Unidos. Né? Porque não se trata só, não só dos Estados Unidos, da União Europeia, porque não se trata só de armas, se trata de informação, de inteligência, de espionagem, se trata de pressão econômica, se trata de chantagem internacional. Então, enquanto essa comunidade ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos, estiver legitimando os gestos, a conduta de Israel vai continuar nessa escalada. Israel está se lixando para as vidas em Gaza. Para Israel, isso não vale rigorosamente nada. Né? Não é que o representante da Palestina disse, não, dramaticamente a mais absoluta verdade. Israel precisa ser detido. Agora, só quem pode deter Israel é o seu grande aliado, né? São os Estados Unidos. Só os Estados Unidos. Né? Enquanto os Estados Unidos chancelarem e taxarem, né, como legítima defesa a política de extermínio, a política genocida de Israel, isso vai continuar acontecendo. E arrastando o mundo, né? Porque se Israel invade o Irã, bombardeia instalações nucleares do Irã, e, repito, só pode fazer isso com a ajuda dos Estados Unidos, né? Isso é arrastar o planeta para uma guerra. Alguns países árabes já advertiram que não vão ceder o espaço aéreo. Os países árabes também têm uma retórica muito forte, uma conduta, no mínimo, omissiva, né? Quando se trata do enfrentamento com Israel, quando se trata da defesa do povo palestino. Então, vamos ver. A gente fica aqui como espectadores indignados, né? Aninha, seus comentários. Oi, Miguel, de novo. Oi, todo mundo. Eu gosto de ouvir esse representante da Palestina lá no... Geralmente ele fala no Conselho de Segurança, né? Ele fala nas reuniões da ONU. Sempre são muito impactantes as falas dele. A gente está na semana do 7 de outubro, um ano desse genocídio, desse massacre. Continuam matando jornalistas. Essa semana mataram, lá na Palestina, mataram 3 jornalistas. Agora, minutos antes de entrar aqui, estava vendo que Israel atacou força de segurança da ONU no Líbano, porque lá no Líbano tem uma daquelas missões de paz, né? Como teve aqui no Haiti, a MINUSTAH, lá chama UNIFIL, que é uma missão de paz da ONU, os capacetes azuis, né? E alguns dias atrás já estava se falando que as forças de defesa de Israel estavam muito próximas já deles, e hoje a notícia é de que eles foram atacados. Precisa até conferir, foi bem... Eu passei assim, o olho rapidamente antes de entrar aqui. Então, eu concordo com o Vadir que só tem 2 saídas hoje, um ano depois, parece que só tem 2 saídas. Ou o principal aliado, cúmplice, promotor, junto com Israel,
desse genocídio, que são os Estados Unidos, mudam de posição, tem uma posição mais dura, ou há uma guerra quente, em que algum conjunto de forças consigam consigam impactar na força de Israel, que a gente acha que é bastante complexo e difícil, porque que seria esse arco da resistência, que eles chamam, né? Que é o Irã, estão forças do Iraque, outros da Síria, que estão presentes na Síria, o Iêmen, são essas forças que pudessem apresentar uma guerra mesmo, uma medição de força no plano militar contra Israel. Só vejo essas duas saídas, porque mesmo as sanções, se a gente tiver sanções econômicas, embargos, né, esse instrumento dessas sanções que os Estados Unidos gostam de usar bastante, eles usam muito, nem sei se isso é possível hoje arregimentar países para fazer esse bloqueio com Israel e se isso realmente teria algum impacto. O secretário-geral da ONU foi declarado persona não grata em Israel. Não grata. Imagina. Quantos funcionários da ONU morreram, né, ao longo desse ano? Aí eles praticamente acabaram com a agência. Diz que estão infiltrados lá de agentes do Hamas, do Hezbollah. Sim. Que o que Israel fala no plano da mídia internacional vira verdade, né? Exatamente. E eu acho curioso também, queria até. Gente, tá... Olha o trovão aqui. Você também está em Brasília, né, Vadir? Eu estou até. Eu não estou trovão aqui, não. Você está onde? Eu estou na 105 Norte. Eu também estou aqui na Zona Norte, escutei. Eu estou na Sul. Mas já está tendo uns trovõezinhos aqui. Já é hora, né? Está na hora de chover aqui. Só que vai ficar 6 meses, né? Não para, Ave Maria. Mas olha só, uma coisa que me chama atenção, Vadir, é quando a gente, a partir desse assunto, desse tema tão importante para a humanidade, que é a questão palestina, você tem uma clareza da modificação do mundo quando você olha como os Estados Unidos se posicionam e como a China se posiciona, né? As duas principais potências globais. E talvez o Brasil seja mais próximo da proposta chinesa do que da estadunidense. Como que você vê isso? Como isso reflete aqui para a gente, Vadir? Olha, a questão é que, historicamente, né, o Brasil, embora a diplomacia brasileira sempre tenha se afirmado como equidistante, como autônoma, como independente, pragmática, mas o Brasil tem um alinhamento, né, chamado Bloco Ocidental, que isso se exacerba com determinados governos e se mitiga com determinados outros governos, como é o caso dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, enfim. Mas é muito difícil para o Brasil estabelecer uma ruptura, né, com... Então, o maior parceiro comercial hoje do Brasil é a China, né? Mas vocês veem, os Estados Unidos sempre, né? Isso para falar o mínimo, para falar o menos, né? Agora querendo opinar sobre, querendo saber detalhes da negociação com a Suécia, da compra dos caças, né? Dos caças Gripen, né? Enfim. Então, não é uma posição, a posição brasileira não é uma posição fácil, né? O presidente Lula tem que se equilibrar, não é? Em dados momentos ele é mais contundente, em outros momentos ele tenta uma acomodação, porque é aquilo, né? Isso eu aprendi com a vida. Né? Nas relações internacionais, fala mais alto quem é mais forte, predomina quem é mais forte. Infelizmente, você vê no episódio dos pagers lá do Hezbollah, né? Se fosse o contrário,
Isso estaria uma grita mundial taxando de ato terrorista, né, o Hamas ou o Hezbollah, caso tivessem feito isso. Até se tivessem tecnologia para fazer isso. Com Israel, não. Com Israel, isso é uma notícia. Né? Ao contrário, tem até fica até subentendido no noticiário uma certa admiração por Israel. Né? Como é que Israel consegue essas proezas? Né? Impressionante, né? Vadia, eu quero agradecer essa participação. Nossa próxima convidada já chegou, você já é de casa, seja sempre muito bem-vindo, tá? E boa chuva aí que deve estar chegando. Aqui não está chovendo, não, hein? O céu está até meio claro, vamos ver. Estou torcendo aqui pela chuva. Tá bom. Tchau, Vadia, obrigada. Obrigada.